Olá, gente, tudo bem? Vamos lá iniciar mais uma aula de história bem legal. Vamos trabalhar Antigo Egito. Vamos ver um pouquinho sobre a pirâmide social egípcia e as fases históricas do Antigo Egito. Meu nome é a professora Jelen e vamos lá iniciar a nossa aula. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a BNCC, para nós podermos ver no que é que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar um pouco de ciências humanas, o nosso componente curricular é história. Nossa unidade temática fala de povos e culturas, o meu lugar no mundo e o meu grupo social, já que sabemos que, para nós entendermos a nossa sociedade hoje, é necessário que nós venhamos a estudar as sociedades antigas. Os nossos objetos de conhecimento, as formas de organização social e política, a noção de Estado. E o nosso objetivo maior aqui nessa aula é identificar o mecanismo de organização do poder político com vistas à compreensão de ideia de Estado. Isso é importante, já que nós estamos falando sobre pirâmide social e outras formas de ordenação social. Vamos lá, gente? Pirâmide social. Olha essa pirâmide aí, bem legal. Nós temos 4 camadas. E no topo na base da nossa pirâmide, nós temos os camponeses e escravos. Acima deles, nós temos os sacerdotes, funcionários de menor autarquia, soldados e artesãos. Lá em cima, nós temos a aristocracia e no topo dessa pirâmide, o faraó. Vamos lá falar um pouquinho de cada nível dessa pirâmide. Camponeses e escravos. Os camponeses eram a maior parte da sociedade egípcia. Eles trabalhavam em lavouras, mas a maior parte da colheita não ficava com eles. Ficavam com os donos da terra. E quem eram esses donos? Os nobres e o faraó. É importante ressaltar também que no período de cheia do rio Nilo, eles eram deslocados de suas terras para fazer obras públicas, como por exemplo, grandes construções, manutenção de diques e canais de irrigação. Tem outra coisa também. Vamos falar um pouco dos escravos. Os escravos não eram a maioria da sociedade, como muitos pensam, eram os camponeses. E de onde surgiam esses escravos? Muitos escravos eram cativos de guerra e outros escravos, eles se faziam escravos por dívidas. Eles não tinham como pagar suas dívidas e eles ficavam escravizados por um tempo para poder sanar essas dívidas. Sacerdote, funcionários de menor autarquia, soldados e artesãos. Acima dos camponeses e dos escravos, nós tínhamos essas pessoas. Eles eram funcionários de menor autarquia, soldados e artesãos. Eles estavam acima deles, porque o rei, no caso o faraó, ele dividia essa sociedade por camadas, dependendo da sua importância. Acima deles nós temos os aristocratas. Quem eram os aristocratas? Era composto pela família do faraó, grandes sacerdotes, funcionários públicos importantes, por exemplo, o governador. Geralmente essas pessoas viviam nos palácios junto com o faraó, porque quanto mais importante o seu cargo no Antigo Egito, mais próximo do faraó essa pessoa era. E o mais importante, o faraó, ele estava no topo da pirâmide social. Ele era o rei do Egito e governador geral. Nada poderia ser feito sem a autorização do faraó. Né, gente? Vamos lá dar continuidade. Trabalhando essa pirâmide, nós vamos falar um pouco sobre as fases do Egito Antigo, porque o Império do Egito durou muito tempo. E nós vamos falar de 3 fases. O Antigo Império, que no caso, nós temos como exemplo a construção das pirâmides de Gizé. Essas pirâmides, elas demonstravam a força do faraó, mesmo sendo sarcófagos. Elas demonstravam a grandeza do faraó, demonstrava a autoridade do faraó.
A segunda fase é o Médio Império, que era caracterizada por obras públicas como canais de irrigação. É muito interessante falar que essa região ela era desértica e eles tinham um rio próximo, que é o Rio Nilo, e eles faziam toda uma infraestrutura para fazer com que a água do rio adentrasse no Império Egípcio. E era bem interessante e era justamente nesse momento que eles deslocavam os camponeses para fazer essas obras públicas. E nós temos também o Novo Império, que é caracterizado pelo domínio máximo de terra e de povos que o domínio egípcio alcançou em sua extensão. Então, gente, espero que vocês tenham entendido sobre a nossa pirâmide social, mais uma vez explicando que cada camada tinha sua importância. No caso, o faraó ele era o sujeito mais importante de todo o Egito. Cada um tinha sua função e as fases da história do Egito foram 3, cada uma caracterizada com um fator histórico. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Nós nos vemos no outro vídeo. Estudem direitinho e tchau!